Fala pessoal do Política Sem Filtro. Trump de um lado, a esquerda brasileira do outro. Essa colisão de potências pode isolar o Brasil e travar nossa economia. Você sabe o que essa nova união do presidente americano pode gerar para nós aqui? Fique ligado, porque hoje a análise é sem filtro e direto no ponto. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, desenha um cenário de alta voltagem. Bota voltagem nisso. Uma possível rota de colisão, assim, bem direta, entre a estratégia global de um futuro governo Trump em 2026 e o Brasil. Exato. Nossa base aqui é uma análise bem densa do canal Política Sem Filtro. E eles não falam em atrito, não. O termo é confronto. Isso, a tese central é que o mundo estaria entrando numa nova era. Uma era de pragmatismo brutal, sabe? E a postura ideológica atual do Brasil poderia nos colocar, assim, do lado errado da história. Com consequências bem concretas. E dolorosas. Nossa missão aqui é justamente destrinchar essa análise. Entender a lógica por trás dessa nova ordem mundial que eles propõem e o que isso significaria na prática para o nosso país. É isso. O ponto de partida é uma pergunta que a própria análise levanta. O que acontece quando a maior potência do mundo, de repente, dá um cavalo de pau na sua política externa? E um parceiro histórico, como o Brasil, insiste em dirigir na contramão. Vamos tentar entender isso. Vamos lá. Ok, vamos começar a desvendar essa história. O material argumenta que não estamos falando de um simples segundo mandato, mas de uma reconfiguração do poder mundial. É uma afirmação bem forte, né? É muito forte. E a sustentação, segundo o texto, está em dois pilares que redefinem tudo: realismo e patriotismo econômico. Certo, realismo e patriotismo econômico. São termos que a gente ouve bastante, mas assim, o que eles significam na prática, segundo a visão que o material descreve? Como isso se parece no dia a dia? Ótima pergunta. Porque não são só conceitos abstratos. O realismo aqui é a ideia de que relações internacionais não são sobre amizade, sabe? Ou valores compartilhados. Nem multilateralismo. Nada. São sobre poder e interesse nacional. Ponto final. Já o patriotismo econômico é a aplicação disso em casa. Tipo? Toda e qualquer decisão, de um acordo comercial a uma regulação ambiental, deve servir primeiro e, acima de tudo, para fortalecer a economia e os empregos americanos, mesmo que isso signifique prejudicar um aliado de longa data. Entendi. A lógica é primeiro os meus e os outros que se virem. E como essa filosofia se traduz em políticas concretas? A análise aponta alguns eixos principais, certo? Aponta três muito claros. O primeiro é a dominação energética. A proposta descrita é um foco absoluto, quase obsessivo, em petróleo e gás. O que significa um abandono explícito do que o texto chama de agenda verde. Total. Um abandono explícito e total. É uma aposta de que o poder no século XXI ainda vai ser medido em barris de petróleo, não em painéis solares. Isso por si só já coloca essa visão em rota de colisão direta com a Europa e grande parte do mundo corporativo. E o segundo pilar? O segundo é a segurança. E a fonte cita o tal compromisso de Haia. O interessante aqui é a mentalidade por trás disso. Não é um pedido, é uma fatura. Uma fatura. Exato. A ideia de Trump, segundo a análise, é que a Europa se tornou complacente sobre o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos. Então o recado é tipo, querem nossa proteção? Paguem por ela. Invistam 2% do PIB em defesa de verdade. Isso. Ou não contem conosco. É uma visão da OTAN como um clube de segurança com mensalidade, sabe? Não uma aliança de valores. Uma visão bem transacional das alianças. E o terceiro pilar que, olha, a análise usa um termo que me arrepia um pouco. Doutrina Monroe 2.0. Pois é, a versão 1.0 já não era exatamente sutil. Nem um pouco. E a versão 2.0, segundo o texto, é a original sobre o efeito de anabolizantes. Essencialmente, é uma política para varrer a influência chinesa da América Latina. Que a análise descreve sem rodeios como nosso quintal. Exatamente. Quando você diz varrer, estamos falando de competição econômica ou algo mais? Direto. Muito mais direto. A fonte argumenta que o objetivo é tratar a presença chinesa, seja em portos, na rede 5G, em acordos comerciais, como uma ameaça à segurança nacional americana. E agir de acordo. A paciência com o avanço de Pequim no hemisfério assim teria acabado. E o texto dá algum exemplo concreto do que essa doutrina Monroe 2.0 significaria? Porque isso pode soar como retórica, né?
Mas na prática... Sim, e é aí que a análise fica pesada. Ela menciona como exemplo uma recente operação militar na Venezuela para capturar Maduro. Certo. É um movimento de uma ousadia geopolítica, assim, imensa, que ignora completamente as noções tradicionais de soberania. A ideia é usar uma ação dessas como um demonstrador de força. Espera aí. Então a análise sugere que a Casa Branca estaria disposta a usar força militar direta na região para atingir seus objetivos? Exatamente. Isso muda completamente o tabuleiro. É exatamente esse o ponto. E para amarrar essa ideia, a fonte atribui a Trump uma citação que é um soco no estômago. Ele teria dito: o domínio americano no hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Uau! Isso não é um recado para a Venezuela. É um aviso para Cuba, para Nicarágua e, claro, um aviso bem alto para o Brasil. As regras do jogo teriam mudado drasticamente. Ok, essa demonstração de força na Venezuela é um sinalizador absurdo. Fico imaginando como essa onda de choque chega aqui. Se esse é o recado para a Venezuela, qual é a mensagem que a análise diz que o Brasil deveria estar ouvindo? A mensagem é que o tempo da ambiguidade acabou. Enquanto o mundo se moveria nessa direção mais assertiva, pragmática, a postura do governo brasileiro... Que o texto descreve como ideológica. Exato. Ideológica e alinhada a adversários dos Estados Unidos, o que cria vulnerabilidades gigantescas. A análise detalha 3 riscos imediatos, bem palpáveis para o Brasil. Vamos a eles. Qual seria o primeiro? O primeiro é o isolamento diplomático. A análise sugere que as críticas abertas do governo brasileiro a ações como essa na Venezuela colocariam o país numa espécie de lista de países hostis. Entendi. Mas essa ideia de lista de países hostis soa um pouco simplista, não? A diplomacia é mais complexa. Pois é, mas a análise argumenta que seria muito prático. Na prática, significaria ser sistematicamente excluído de negociações comerciais importantes, perder a voz em fóruns como o G20 ou a ONU. Ter o acesso a Washington dificultado. Isso. O Brasil deixaria de ser visto como um líder regional para ser tratado como um problema a ser gerenciado. Um pária diplomático. Ok, o isolamento diplomático é um problema de longo prazo. Mas lendo o material, o que realmente me saltou aos olhos foi a ameaça de sanções. Isso parece uma arma de efeito imediato. É aqui que o cenário fica assustador. A fonte não fala em tarifas de 5% ou 10%. A proposta que estaria na mesa, segundo eles, seria de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. 50%? Isso não é uma tarifa, isso é uma declaração de guerra econômica. Exatamente. Para se ter uma ideia, isso não é uma medida para proteger um setor americano. É uma arma de destruição econômica. Significaria apagar o agronegócio brasileiro do mapa do mercado americano? Da noite para o dia. Segundo a análise, essa seria a retaliação caso o Brasil insistisse em se alinhar ao que eles chamam de eixo China-Rússia. Ou saísse em defesa de regimes vizinhos considerados hostis. Exatamente. Um baque que poderia desestabilizar a economia inteira. E o terceiro risco que a fonte aponta vai além da economia tradicional, né? Entra no campo digital. Sim, e é um ponto crucial para entender o mundo de hoje. O terceiro risco é a incerteza jurídica e digital. A discussão vai para a briga do judiciário brasileiro com as big techs americanas. Como o X e a Starlink, um assunto que está nas manchetes todos os dias. Exato. E a visão apresentada no texto é que a Casa Branca simplesmente não compraria o argumento de soberania nacional. Ou defesa da democracia. Para eles, a leitura seria direta. É uma perseguição política a empresas americanas e a liberdade de expressão, um valor central para eles. A consequência, segundo o texto, poderia ir de retaliações comerciais a sanções específicas contra autoridades, criando uma crise institucional sem precedentes. Exato. Resumindo, então, o cenário que a análise pinta é uma tempestade perfeita. De um lado, isolamento diplomático. Do outro, uma ameaça econômica devastadora. E, para completar, uma crise jurídica e tecnológica. No fim das contas, o que o material descreve coloca o Brasil numa sinuca de bico gigantesca. Uma sinuca de bico da qual, segundo a análise, seria muito difícil sair sem perdas significativas. Certo. Isso tudo parece coisa de manchete de jornal, de alta diplomacia. Mas vamos traduzir isso.
Como é que uma briga entre Brasília e a Casa Branca vira um problema no preço do pãozinho na padaria? Essa é a conexão mais importante. Como o material conecta essa geopolítica com o nosso bolso? O texto descreve um efeito dominó implacável. A ideia de que o Brasil estaria andando na contramão do seu principal parceiro comercial no Ocidente não ficaria restrito aos palácios. O primeiro impacto, o mais imediato, seria no câmbio. O dólar disparando. Como essa engrenagem funciona? A lógica é direta e brutal. Incerteza geopolítica é veneno para investidores. O risco de sanções, a instabilidade jurídica, a hostilidade... Tudo isso faz o capital estrangeiro fugir do país. Exato. Menos dólar entrando e mais gente correndo para se proteger na moeda americana faz o preço dela explodir. E dólar mais caro significa inflação na veia. Sobe o preço do trigo, do pão, dos insumos da indústria, dos eletrônicos, de tudo. De absolutamente tudo. E não é só o dólar que entra em jogo. O material fala de algo mais estrutural, a tal da fuga de capitais. Exato. É o segundo estágio do dominó. Pensa assim, se você tem uma grande empresa e precisa decidir onde vai construir sua próxima fábrica, onde vai investir bilhões, você não escolhe um país que está brigando com os Estados Unidos. Claro que não. Você escolhe o vizinho que está alinhado, que oferece estabilidade. A análise sugere que o Brasil veria uma migração de investimentos para outros países da América Latina, como a Argentina ou México. caso eles se mostrassem mais alinhados a essa nova ordem. E fuga de capital significa menos projetos, menos empregos. E um crescimento econômico medíocre por anos. É um freio de mão puxado na economia. Com certeza. E essa tensão toda, claro, não ficaria só na economia. A fonte joga isso diretamente no colo da política interna brasileira, né? Sem dúvida. Esse seria o terceiro impacto, e talvez o mais corrosivo. A polarização política elevada a um nível estratosférico. Como assim? O cenário de confronto externo seria o combustível perfeito para a disputa aqui dentro, principalmente com as eleições de 2026 no horizonte. A oposição ganharia uma bandeira poderosíssima. Poderia usar o modelo de Trump como um exemplo de sucesso e argumentar que o alinhamento a essa nova ordem é o único caminho para a prosperidade. A geopolítica viraria a principal arma da política doméstica. O debate não seria mais sobre projetos para o Brasil, Mas sobre de que lado o Brasil deveria estar no mundo. o que nos leva à conclusão da análise, que é bem taxativa. O texto afirma que o mundo mudou e não aceita mais neutralidade ideológica. A ideia é que o Brasil está sendo forçado a escolher um lado. E que tentar ser neutro ou jogar em todos os times ao mesmo tempo deixou de ser uma opção viável. A conclusão é essa, então. Ou o país se adapta às novas regras do jogo, ou se prepara para pagar o preço de ser visto como o patinho feio das Américas, uma posição extremamente vulnerável. Vamos amarrar as pontas, então. Estados Unidos com uma visão muito pragmática. Foco total em energia fóssil e segurança, e uma postura extremamente assertiva na América Latina para conter a China. Segundo, a enorme vulnerabilidade do Brasil nesse novo contexto, por manter o que a fonte descreve como uma postura ideológica antagônica. O país se exporia a riscos que vão do isolamento diplomático às sanções econômicas que poderiam quebrar setores inteiros da nossa economia. E, por fim, a tradução disso tudo para o nosso dia a dia. Dólar nas alturas, inflação, fuga de investimentos e uma polarização política interna ainda mais intensa. Transformando uma crise de política externa num problema doméstico grave. A interconexão desses pontos é o grande alerta do material. Exatamente, o argumento é que essas coisas não estão separadas. A decisão tomada em Brasília sobre um voto na ONU pode impactar diretamente o poder de compra de uma família no interior do país. A análise que vimos hoje termina com um ultimato, uma frase de efeito: ou o Brasil entende a nova regra do jogo, ou pagaremos o preço. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. O que exatamente significaria para um país como o Brasil entender e jogar segundo essas novas regras? E a que custo isso viria para sua soberania e seus próprios interesses estratégicos de longo prazo? Fica aí a reflexão.